Bom, gente, eu hoje estou recebendo aqui uma pessoa que eu estou faz tempo querendo entrevistar. Já entrevistei até o marido dela nesse programa, Pois é. mas ainda não tinha entrevistado a Bel Coelho, que é uma chefe que eu admiro muito e que eu achei o gancho perfeito para a gente fazer essa conversa, porque é uma obsessão minha, já falei aqui para vocês há um tempo, essa história do Natal, né? Dessa colonização do Natal. E a Bel, como se dedica muito a essa história da descolonização da comida, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e dar para vocês umas ideias de como fugir do Peru. Ô, Bel, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você começasse do começo. Como é que começa a tua relação com a cozinha? Desde criança, como é isso? Bom, primeiro quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, finalmente. Enfim, e também num momento tão, né, fim do ano, um ano muito intenso, né, com muitos acontecimentos. É um prazer mesmo. Você me perguntou da minha relação com o fim do ano, é isso? Primeiro, com sua relação com a cozinha, né? Com a De onde cozinha. que vem sua relação com a cozinha? Você é paulista da capital? Você é paulistana mesmo? De onde que vem tua relação com a cozinha? Eu sou paulistana, mas minha mãe era do Rio, enfim, descendente de portugueses, italianos, meu pai descendente de portugueses, meus avós eram nascidos em Portugal, e pelo lado da minha mãe eu venho de uma família de diplomatas, então Você é receber... parente do Oswaldo Aranha? Eu sou bisneta do Oswaldo Aranha. Ah, olha só. Então você já tem a relação com o bife. É um bife, né, que tem do Oswaldo Aranha? Na verdade, tem algumas pessoas da família que ficam um pouco chateadas que ele seja relembrado como um filé, como se fosse menos importante, porque, enfim, ele foi um político importante, foi chanceler do governo Getúlio, ele presidiu as primeiras duas assembleias da ONU e foi fundamental também na formação do Estado de Israel. Então, Sim. um defensor, né, dos judeus terem um território, então, e também para a política brasileira, né? Tem algumas pessoas da família que ficam meio chateadas que ele seja tão relembrado como um filé e não como a importância que ele teve para a República. Imagino. Eu acho que seria hoje em dia um democrata, Uhum. acredito eu. Enfim, apesar, né, de ser de elite e tal, não seria um socialista, mas certamente um social-democrata, enfim. Mas então eu tenho uma família que sempre se importou muito com receber bem, né, ter enfim, receber as pessoas com boa comida, né? E a gente também, desde pequeno, tem esse privilégio de sair para comer. Eu me lembro desde pequena dos meus pais me levarem em restaurante japonês, isso há 40 anos atrás, sei lá, 38 anos atrás, onde não existia restaurante japonês fora do bairro da Liberdade, por exemplo. Uhum. Sim. E a gente recebia muito em casa, então a boa mesa, de alguma forma, estava muito presente na minha vida. E isso me influenciou muito. Eu gostava muito de ficar na cozinha. Eu tinha uma vodrasta, né? A madrasta do meu pai, que adorava cozinhar comida portuguesa. E também a cozinheira de casa. A gente tinha uma cozinheira que ficou anos em casa, né? Como quase todas as famílias de elite. Em que eu também aprendi muito a cozinhar com ela. Enfim, Ela nhoques era e de coisas onde? Você lembra, não, de onde ela do era? Piauí, do Piauí. Ah, nordestina. Nordestina, mas ela tinha trabalhado com um italiano, então ela sabia fazer nhoques, massa fresca, ela sabia fazer umas coisas, enfim, que para criança é muito lúdico, muito interessante. Então, a Dina também, parte da minha inspiração, né, para escolher essa profissão. E aí, quando eu tive que escolher realmente uma profissão, eu resolvi que queria fazer gastronomia. Eu cheguei a prestar e entrar até em psicologia e história na PUC, mas nem cursei. E falei, eu quero fazer isso. E também tive o privilégio de poder fazer uma faculdade em Nova York que chama Culinary Institute of America, que é uma faculdade de gastronomia e que você não aprende só a cozinhar, você também aprende
a parte administrativa, sobre vinho, sobre marketing de restaurante. Sim. É um negócio muito complexo, apesar de ter muito amadorismo, né, envolvido, muita gente que nunca se formou em nada acaba dando em restaurante ou bar e quebra, né? Muito por isso, porque é uma empresa e é uma empresa com variáveis assim infindáveis e muito fácil de você ter uma torneira aberta ali, né? Sim. E você coordenar todo aquele balé, né, que é um restaurante, né? Outro dia, você sabe que eu já falei para a Bel e já falei para vocês aqui que eu gosto de cozinhar e às vezes me dá vontade, abrir um pequeno restaurante. Outro dia eu fui num restaurante e me desanimei completamente, porque era tanta gente naquele balé da cozinha que vem para o salão, e eu falei assim, gente, eu nunca vou conseguir administrar tudo isso, porque é um trampo danado, né, Bel? Não é só mexer na cozinha, né? Não, e como ele é um trampo também muito ingrato, assim, são muitas horas de trabalho, muito calor, muita pressão, hostilidade entre as pessoas. Quer dizer, existe essa cultura da hostilidade, né, nesse ramo. As pessoas ficam muito instáveis emocionalmente, mentalmente, muita falta, muitos problemas de RH em geral, assim, a gente tem muita informalidade, muita gente que não é formado, né? Sim. Então a gente enfrenta no Brasil, sobretudo, muitas questões. Na tua família, você falou da Dina, né? A moça que trabalhava lá, da Dina. Na sua família, você comia muita comida brasileira ou era mais comida assim italiana, de outros lugares, mais influenciada pelo estrangeiro, digamos assim? Sim. No dia a dia era comida brasileira, mas assim dias mais especiais a gente tinha de tudo. Mas na minha casa, especialmente, tinha muita comida portuguesa, muita comida portuguesa. Porque meu pai, né, era filho de portugueses, amava Portugal, era completamente apaixonado pela cultura. Então tinha muito de assorda de bacalhau a bacalhau à Brás, todos os bacalhais possíveis. E outras coisas, arroz de polvo, arroz de tomates, arroz de coentros. Eu fui muito influenciada. Eu tenho um menu, inclusive, chamado Herança Portuguesa por causa dessa minha infância, dessa minha memória, Claro. muito forte. Aí tinha muitas massas, a gente também comia, mas assim, era uma casa que comia-se de tudo. Então tinha fígado, tinha moela, tinha. Se tivesse camarão com casca, tinha que comer a casca. E assim, Chupar, né? a gente aprendia, assim, meu pai gostava muito de comer. Muito, muito, muito. Então, eu devo muito a eles, ao meu pai e minha mãe, a aprender a comer, né? E essa paixão também por comida e a receber, porque eles também recebiam bem. Enfim, na casa da minha avó, mãe da minha mãe, todo domingo tinha um almoço. E o meu bisavô, o Oswaldo Aranha, e o meu avô, eles tiveram um cozinheiro que era um cozinheiro profissional, que era de algum hotel no Rio, que eu esqueci o nome. Olha. Chamava Emílio. E eu acho que ele era italiano, então ele fazia comida francesa, comida italiana, internacional, né? O que a gente chamava de comida internacional. É o que ele fazia na época. Então, a gastronomia, ela gira em torno da minha família, assim, de alguma forma. Você hoje já está com o Cuia Café, que fica no Copan, em São Paulo, fica dentro da livraria Megafauna. Depois, na hora das dicas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a livraria e o café da Bel. Mas eu queria perguntar para você, você está só com o Cuia Café no momento? Eu tô e também com o catering, né? Hoje em dia eu nem chamo mais de café, eu chamo de restaurante, porque ele é um restaurante mesmo. Ele abre às 10 da manhã e fecha às 11 da noite, e tem cafés especiais, tem chás, e abre todo o dia inteiro justamente para servir a livraria, mas ele é um restaurante, ele tem pratos, ele tem sanduíches, ele tem drinks e petiscos para a noite. Então, ele está mais para um restaurante, bar, café, do que só um café. Na verdade, eu tinha entrado nessa empreitada como consultora, e aí veio a pandemia. Não abriu o restaurante, não abriu o Cuia na época que deveria ter sido aberto, mas eu ia ser só consultora. E aí a Fernanda, que é a dona da livraria, da Megafauna, perguntou se eu não queria ficar fixa como proprietária mesmo, né? Sim.
E aí eu arranjei alguns sócios para comprar dela, e porque me pareceu, porque eu fechei o clandestino no começo, eu fechei, foi a primeira a fechar. Fiquei muito preocupada, muito paranoica com a questão do vírus, e restaurante não tem jeito, né? Eu tinha um salão pequeno, era muito desconhecido. E aí eu fechei tudo, tive que mandar todo mundo embora, infelizmente, né? Paguei as contas, vendi o ponto. E aí, depois de 6 meses, ela me fez essa oferta. E eu falei, vou entrar nessa. Aí, depois de 3 meses, a gente abriu, eu já ia abrir como consultora, mas aí eu abri como proprietária, e está indo muito bem, é um fluxo muito grande ali, né? Não por causa da livraria só, mas por causa do próprio prédio, né? O Copan é uma cidade, e está no centro da cidade. E é muito, enfim, a minha família também é muito apaixonada por arquitetura, então é muito legal estar ali naquele prédio, né? Naquele ícone, né? Naquele ícone, é um ícone. Olha só, gente, o cardápio do Cuia... Só para falar do clandestino, a ideia é ainda abrir. Eu estou procurando ainda um ponto, eu quero achar o ponto ideal. Eu cheguei à conclusão de que ponto é muito importante, então eu estou segurando um pouquinho. O que eu ia falar, que eu abri aqui o cardápio do Cuia para vocês terem uma ideia do que a Bel está servindo, né? Da brasilidade que a Bel está servindo. Todos os itens do cardápio têm alguma coisa brasileira. Por exemplo, nos cafés tem cajuína, tem umas coisas que eu nem sei o que são. Catucai. Catucai é uma espécie do café. Pois é. Aí tem, deixa eu dizer mais coisas para vocês. Queijo Serra da Canastra em vários pratos, tá? Mel de uruçu. Isso. Mel de jataí, castanha do Pará. Mesmo nas receitas mais inspiradas assim com nome francês e tudo, sempre leva alguma coisa. Ó, ceviche de atum com tucupi, né? Maionese de pimenta baniwa. Eu gostei, eu achei muito legal. Essa tua pesquisa dos ingredientes brasileiros começa com a tua série que você fez para o canal Arte. Foi quando a gente se conheceu, em 2014, 2015, né? 2013 foi quando eu gravei, quando eu estive com você. Faz tempo, né? Faz tempo, muita água rolou debaixo dessa ponte, infelizmente. Golpe. Rolou 2 golpes, sei lá. Mas, na verdade, eu sempre tive esse interesse. Eu acho que o Receita de Viagem, ter tido a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, pesquisando, conhecendo os produtores em loco, conhecendo comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, tudo isso foi muito rico, e eu tive mais contato com esses produtos e com essa cultura. Mas eu já tinha esse interesse, já pesquisava, mas pesquisar de longe, pesquisar de perto é muito diferente, né? Eu já tinha tido um outro divisor de águas, que foi em 2005, quando eu conheci o Paulo Martins, que me apresentou Belém e o norte, né? E toda a comida mais do Pará. E aquilo já tinha me deixado enlouquecido. Quando eu cheguei no Ver o Peso, não sei se você deve conhecer, não sei se todo mundo aqui conhece, que é um mercado de alimentos, de peixes, de frutas, de Belém, que é uma coisa assim, para a gente é um parque de diversões do cozinheiro, né? E eu fiquei enlouquecida com as frutas, com as sementes, com as especiarias. Eu falei, meu Deus, eu não conheço nada do Brasil. Eu sou uma paulistana, né, cosmopolita, que não conhece nada. E também acho que a gente tem uma questão da nossa identidade, como o Brasil é muito grande e colonizado, a gente tem uma identidade da cultura alimentar em crise. Sim. E também não só a colonização, mas a industrialização, enfim, tantos processos que foram, de alguma forma, matando essa nossa identidade e fazendo com que ela não se desenvolva e perca também muito dos seus aspectos e suas características ao longo dos anos, né? Porque a gente também tem uma crise rural, né? Em que as pessoas não querem mais ficar
na roça e com uma vida tão difícil, enfim, não dá nem para a gente julgar, mas nisso tudo a gente vai tendo perdas não só ambientais e plantas que entram em extinção ambiental, mas em extinção cultural. Sim. Por exemplo, você pega a jaracatiá, que é uma árvore da Mata Atlântica, do fruto do jaracatiá, que todo mundo conhecia, sabia fazer o fruto, sabia fazer o doce do fruto, o doce do tronco, e ninguém sabe mais nem o que é. Entrou nas duas extinções, cultural e ambiental. Então, essa questão da cultura alimentar, ela passa muito pela conservação da natureza, da biodiversidade do Brasil, né? E acho que essa é a minha maior luta. E aí tem várias outras lutas que elas vão se acoplando nessa luta principal, né? Desde o racismo, que também está interligado com todas essas questões, enfim, a misoginia, né? Que também acontece muito também nesses ambientes. Aí acabou que eu fui me envolvendo em muitas lutas, porque elas estão todas interligadas, né? Sim, sim, sem dúvida, né? A própria preservação das populações originárias, né? Que cuidam desse legado gastronômico, né? Outro dia eu entrevistei aqui, Bel, você deve conhecer a Nelly, né? A Sim. Nelly Pereira, que faz drinks e tal, e ela falando sobre como nós temos bitters, né? Coisas amargas que podem ser colocadas no drink, no entanto, nós somos colonizados a ponto de pegar só coisas importadas. Você deve ter vivido muito isso, né? Por exemplo, eu sei que o pessoal aqui de Brasília descobriu que tem uma baunilha do Cerrado que é maravilhosa, né? Sim, ou a calunga, né? Que na verdade, quem usa de forma medicinal não é nem muito alimentar, são os calunga, né? Os quilombolas calunga, e algumas senhoras usam ali na área, na região de Pirinópolis, para os doces. Mas ninguém sabia exatamente do potencial gastronômico dessa fava, dessa baunilha, né? É uma orquídea, né? E é maravilhosa, sensacional, super potente, interessante. Mas aí esbarra em várias questões políticas, sociais, complexas, né? Como é que a gente vai fazer o uso dessa planta sem ser colonizador também, de novo, sem oprimir, sem usurpar, enfim, é muito complexo, né? Eu acho que a prioridade tem que ser de quem já produz há muito tempo, enfim, não é uma planta fácil de replicar. Sim, imagino. Teve alguma coisa que você descobriu nessas suas pesquisas que fosse assim, tipo, ai, olha só, uma coisa que a gente só achava que só tinha no estrangeiro e aqui substitui perfeitamente de uma forma mais criativa? Eu acho que todas essas especiarias, elas me agradam muito, tipo o cumaru, que é a fava tonka, né, que também lembra um pouco a baunilha, mas aí é uma semente, é uma árvore grande, assim. A própria baunilha do Cerrado. As nossas castanhas são maravilhosas, não só baru, castanha do Pará, castanha de caju, mas uma que eu sou apaixonada, que é mais difícil da gente conseguir, é a castanha de sapucaia, que é uma árvore altíssima, e ela, não sei se você já viu a cabaça da castanha do Pará, ela parece eles chamam de ouriço, mas ela é grande assim, e aí a castanha está dentro dessa cabacinha. A castanha de sapucaia também é mais ou menos assim, e ela estoura, a tampa dela, ela tem uma tampa, é linda, que nem a do Pará. Faz um barulho, e aí os macacos vão lá e comem antes dos humanos conseguirem pegar. Sim, imagino. Como é muito alto, aí ela foi meio desprezada, mas é assim, ela fica uma coisa entre castanha de caju e amêndoa, eu acho assim maravilhosa. Dá para fazer pesto? Dá para fazer tudo que você faz com uma amêndoa, uma noz, um pinhole, você consegue usar ela, assim, sabe? E aí tem todas as plantas alimentícias não convencionais, que também ainda são difíceis de reproduzir, mas que são muito incríveis e interessantes. O próprio jambu, que é considerado uma punk aqui no Sudeste, né? No Sul. E até no Centro-Oeste não tem tanto também, que deixa a boca dormente. Isso para a gastronomia é super interessante. Enfim, tantas outras que a gente, né,
Está descobrindo agora, né? E assim, para mim, o nosso maior tesouro, além das castanhas e especiarias, são as frutas. Sim. Elas são muito maravilhosas, muito, muito, muito nutritivas também. Então, do ponto de vista nutricional, são interessantes. Já tem estudos com a grumichama, com a jabuticaba, que são assim, excelentes para a saúde. E também, do ponto de vista gastronômico do paladar, são deliciosas, né? Sim, sem dúvida. Ô, Bel, em 2021, teve uma polêmica ridícula, por sinal, que foi a história do Wagner Moura comendo num acampamento do MTST, gente, uma marmita de acarajé com camarão seco. A gente tem essa foto aí, né, Tati, do Wagner Moura. O Wagner Moura, ele apareceu com essa marmita comendo acarajé. Olha só, isso é a coisa mais comum na Bahia, tá, gente? E aí caiu no Twitter isso e ficaram, olha, para o Wagner Moura comendo camarão. Aliás, essa história do camarão é uma coisa incrível, né? Porque hoje em dia o camarão está mais barato do que a carne. E ainda mais assim, onde está escrito que socialista ou sem teto não pode comer camarão. É uma coisa surreal, assim, é só para criar polêmica. Bom, na verdade, a direita, a extrema-direita no Brasil vive disso, né? De conseguir criar esses factoides aí, essas fake news para manter em alta ali as suas contas, né? No Twitter, no... Agora, o que eu acho que é mais sério é que ignora-se a cultura alimentar de um país. Primeiro que assim, a gente não está falando de um camarão VG gigante assim, a gente está falando de camarão seco, a gente está falando de uma cultura alimentar afrodescendente fundamental, com, né, muita história para contar. É um camarão, né, defumado, desidratado, que tem, enfim, muita história por trás e demonstra a ignorância também desse lado da política, né? É muito triste, é muito triste. Então, passa-se a não falar do que é fundamental mesmo. E aí o Boulos teve essa ideia maravilhosa da gente cozinhar. A gente tem a foto também, deixa eu colocar a foto, que aí, poucos dias depois, a Bel resolveu fazer uma comida baiana para uma galera no MTST, para mostrar justamente, né, Bel, que todo mundo pode comer comida baiana, gente. Aliás, os camarões secos, às vezes você faz uma comida baiana com meia dúzia de camarões secos. Dá um sabor maravilhoso, exato. Então, outra parte dessa cultura, assim, camarão seco, ele é quase tempero, né? O bambá, que é o camarão seco batido com a cebola, que começa os refogados, ele é tempero das receitas afro-brasileiras. Então, demonstra muita ignorância. E nesse dia a gente serviu 1.200 acarajés, inclusive aquele acarajé que foi servido para o Wagner também foi ela que trouxe os acarajés nesse dia, que foi a Bia do acarajés, que é um acarajé delicioso, por sinal. Ela serviu 1.200 acarajés e a gente serviu, sei lá, 50 ou mais. Tinham 60 quilos de moqueca de língua com camarão seco. Nega Duda, que é uma sambadeira, musicista maravilhosa lá do Recôncavo, veio do Recôncavo para fazer também um samba de roda. Foi incrível, foi na ocupação Carolina de Jesus e foi uma festa, maravilhoso, lindo. A tua relação com... Você tem já uma relação antiga, né, com o movimento dos sem teto em São Paulo. De onde veio essa tua militância, esse teu ativismo nesse setor? Eu acho que foi um pouco da amizade com o Boulos e também na vontade de alguma forma, cooperar com as cozinhas solidárias, né? Eu sou uma das madrinhas das cozinhas solidárias, que são essas cozinhas que foram equipadas para não só para distribuir comida também, mas para distribuir marmita, né, durante a pandemia, mas também para dar suporte para pessoas que querem trabalhar com isso, por exemplo, mulheres que querem conseguir alguma renda cozinhando. Então, inclusive, vai ter agora uma campanha nesse final de ano, eu vou postar provavelmente hoje ou na segunda sobre as cozinhas solidárias.
Legal. uma campanha de Natal, né, para ajudar essas famílias, enfim. Não sei se isso é uma ótima oportunidade também, se alguém quiser conhecer um dia uma ocupação, é um aprendizado, né? A gente vê famílias que moram em barracos, né, com plástico de lixo preto, que tem, sei lá, 2x2, 3x3, é uma coisa inacreditável, assim, né? Como é que alguém que vê aquilo não consegue entender que a gente tem um problema profundo que precisa ser solucionado, né? Enfim, eu recomendo a todos visitarem. Esse final de ano vai ter algum lugar onde as pessoas que estão aqui nos assistindo, em São Paulo, pudessem ser voluntárias, ajudar na elaboração desses cardápios? Eu posso perguntar, isso eu não tenho exatamente certeza. Eu sei que vai ter doação e sobre isso eu vou postar. Então, vocês acompanhem lá o Instagram, né, Bel? Sim, @belcoelho, eu vou postar provavelmente ou esse fim de semana ou na segunda, e porque eu estou cheia de posts ainda para fazer. Mas é justamente, acho que é mais para cooperar com dinheiro, mas imagino que possa também ajudar de outras maneiras. Eu acho bacana esse trabalho de vocês junto com os Sem Teto, porque durante muito tempo a gastronomia foi uma coisa metidinha, né? Uma coisa que só rico, é uma coisa tipo para rico. A pessoa metida e ficava dizendo, eu comi tal coisa. E hoje eu acho que está perdendo um pouco isso, né? As pessoas estão descobrindo que elas podem fazer um feijãozinho com arroz com alto poder para o paladar, né? Não, sem dúvida. E isso era uma coisa que me incomodava muito, era ver no salão do restaurante só pessoas brancas com poder aquisitivo alto. Uhum. No Cuia, isso já mudou e isso me deixa muito feliz, porque era uma dos meus incômodos, assim, porque às vezes a gente, em Salvador, por exemplo, quer dizer, na Bahia, você ainda vê mais pessoas pretas em restaurantes caros, mas no resto do Brasil, quer dizer, né, no Sudeste, Sul, entra um preto num restaurante, as pessoas ficam olhando, né? É um racismo mesmo, é uma loucura. Como que num país com 56% de pessoas negras, pardas, a gente ainda tem esse tipo de representação em qualquer esfera, né? Por exemplo, nas escolas privadas, as escolas particulares, né, de São Paulo, você não vê um preto. Tem agora algumas escolas tentando de alguma forma mudar esse panorama, mas não é fácil, não é nada fácil. Por causa do apartheid geográfico, né, gente? Porque as pessoas em São Paulo, as pessoas negras, moram muito longe. Mas então, elas trabalham onde estão os brancos, muitas delas. Então, daria para deixar. Essa não é a questão, é que o branco não quer, entendeu? As famílias não querem. Eu sinto isso, assim. Eu tirei o Francisco com 3 anos de uma escola muito boa, mas só tinha branco, comentei isso, e a coordenadora ficou muito ofendida. Tem aqui pessoas pretas, tinha uma professora e o resto era a merendeira e a faxineira. E aí a gente coloquei na escola pública, né? E a gente não queria que o Francisco e o José crescessem num ambiente onde eles acham que só branco, que branco tem mais influência, assim, sabe? O avô deles é negro, então a gente tinha uma preocupação mesmo em criar crianças realmente conscientes do ponto de vista racial e social. E aí a gente encontrou uma escola que eu acho que é a solução, que é o Acaia, o Ateliê Escola Acaia, que é um projeto da Elisa Bracher, que enfim, tem um fundo por trás que coopera com, né, com a sobrevivência dessa escola, porque não é fácil, né? É muito caro uma escola, mas o que eles fazem? Os alunos são da comunidade Jaguaré, ali ali perto do Ceasa, que tem uma favela muito em condições muito difíceis mesmo, e começou para essas crianças com atividades extracurriculares, então com arte, marcenaria, esportes e tal, e aí elas viram da necessidade que essas crianças tinham de aprender, não, né? Estavam na escola, mas não estavam
bem alfabetizadas, enfim, aqueles problemas que a gente sabe que a educação pública tem no Brasil. E aí elas, de fato, abriram uma escola mesmo, formal, e é o dia inteiro. E aí a gente está falando de uma escola com 70%, 80% de pessoas negras e... Que ótimo! Pagas, e a classe média que vai, paga. Uhum. Então, a gente paga, porque também está na escola pública. Assim, eu acho que a gente só vai resolver nas escolas mesmo. Essa questão racial, quer dizer, com várias questões. Acho que uma das questões é que as escolas elas representem a população brasileira do ponto de vista racial, e isso não acontece. Então, a gente está falando de uma escola de extrema qualidade no ensino, e aí, assim, eu não preciso nem falar sobre racismo com os meus filhos. Os melhores amigos dos meus filhos são negros, e não existe... Quer dizer, às vezes existe assim, nossa, mas por que a gente foi para a casa de um amigo rico na Bahia, e aí ele falou, por que essas pessoas comem lá atrás, mãe? Não comem com a gente? Então, ainda existe um estranhamento, porque a gente está num ambiente de elite, né, nas nossas vidas sociais e tal, mas na vidinha deles, assim, eles têm... enfim, não existe diferença. Está incluído, né? Está todo mundo incluído. Você sabe que você falou essa história do restaurante. Eu não sei se você chegou a ver o documentário dos Racionais, não? Não vi, tô louca para ver. É maravilhoso, maravilhoso. E um deles fala assim: eu ia no restaurante em São Paulo, restaurante, depois que eles ficaram famosos, um restaurante bom, né, em São Paulo, e eu percebi que não tinha um negro sentado, né? Um negro sentado. E aí ele falou assim: aí você sabe o que eu fiz? Eu deixei meu cabelo crescer, fiz dread, porque eu queria mesmo era causar. Muito bom. Ele falou que queria entrar nesse restaurante onde não tinha nenhum preto e ser o preto que todo mundo vê, e para poder as pessoas perceberem como é gritante essa exclusão, né, Bel? É gritante. É inacreditável e ainda né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho amigas pretas que tinham muita dificuldade no DUI, que era um restaurante, né, há 10 anos atrás, não é há muito tempo atrás, elas não iam. Não iam porque não se sentem bem, todo mundo olha. É muito estranho. Ele fez o caminho oposto. Ele falou, eu quero não, eu acho que cada um faz o que pode, entendeu? Mas, assim, esses ambientes, eles não podem mais ser hostis a nenhum tipo de pessoa. Exato. Sabe? É inacreditável. Ô, Bel, tem aquele clichê do comer é um ato político, né? Você leva isso ao pé da letra? Como é que é a sua relação política com a comida? A gente está falando aqui quase o tempo inteiro de política, né? Mas eu queria que você fosse mais no ponto. Eu acho que não tem como não ser. Mesmo que você não seja consciente, as suas opções, elas são, de alguma forma, elas esbarram na política, porque a cadeia do alimento, ela envolve tantos setores da sociedade que não tem como, é abastecimento, é o campo, enfim, tudo está embaixo de alguma pasta lá em Brasília, né? Seja o Ministério da Agricultura, o da Economia. Então, todas as opções que a gente faz, elas são políticas. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente comer e cozinhar é um ato político. Você pode tomar consciência disso, dessas cadeias, e fazer opções mais interessantes, né, para o que você acredita, mais coerentes com o que você acredita, ou desencanar. Assim, não estou aqui também para julgar ninguém, cada um faz o que quer, que tem chefe que não está nem aí, está tudo bem também, eu não questiono mais. E também não vai dar para ser totalmente coerente sempre. É impossível. Assim, eu tenho... hoje, sei lá, 80% é orgânico, muita coisa, eu uso arroz do MST, mas, assim, não consigo tudo. Eu não sei, assim, eu sei, de 80% eu sei rastrear a cadeia. Tem uma parte que eu não sei. Não tem, né? Quer dizer, sei um pouco, mas, assim, tem coisas que a gente não sabe tudo. Não tem como saber tudo. É uma questão muito complexa. Não dá para a gente falar
com uma certa displicência. Às vezes eu também fico um pouco preocupada com algumas pessoas, alguns ativistas. Ah, você não pode comer isso, você não pode comer carne, você não sei o quê, você tem que... E a água, você tem que tomar água mineral porque a água tá podre, porque não sei o quê. Gente, mas aí a gente tem questões econômicas seríssimas. Uhum. Você vai chegar para uma pessoa da periferia e falar, agora você não pode mais comer carne. Passou a todos os anos. Você sabe que eu tenho um amigo aqui que eu sempre cito ele, o Max Maciel, que foi eleito agora deputado distrital, uma figura maravilhosa da Ceilândia, e ele fala assim, gente, eu passei anos comendo zoiudo. Zoiudo é ovo. Eu passei anos comendo zoiudo. Agora que eu posso comer carne, esse pessoal fica enchendo meu saco. E é verdade, gente. É verdade. As pessoas passaram anos sem poder. É a mesma coisa do que o Eduardo Bolsonaro falar que a gente não pode comer camarão seco. A gente é socialista ou sem teto. É muita arrogância. E eu já passei por isso. Uma vez eu quis, quando o Francisco estava numa escola pública, queria tirar o achocolatado da merenda. E aí, da merenda deles, né? Não de toda a rede escolar, né, pública. E aí uma mãe falou: não, mas eu não quero, porque 80% do que ele come é aqui na escola, quanto mais caloria ele ingerir, para mim é melhor. E assim, você vai falar isso para uma mulher que pega 4 horas de ônibus ou mais. Ah, não, você não vai comer a marmita, quer dizer, a lasanha da Sadia. Você não vai comer porque faz mal. Você vai falar para ela que ela tem que ainda gastar mais 1 hora cozinhando em casa, indo numa quitanda, comprar produto fresco, sendo que as periferias são desertos alimentares. É difícil a gente... A periferia é gigantesca, não é todo lugar que a gente encontra um mercado que tenha uma alface boa, de qualidade. Então, são muitas questões. Ninguém está fazendo porque quer, assim, sabe? E a indústria, ela é muito eficiente em fornecer praticidade e coisas minimamente saborosas, muito açúcar, e baratas. E baratas. Como é que a gente combate isso? Então, antes de combater isso, não tem como ninguém chegar para alguém, principalmente da periferia ou com um poder aquisitivo baixo, e dizer, você não pode comer isso. Exato. Eu também acho. Agora, sim, eu vejo que no nosso campo, o campo progressista, as pessoas também são um pouco reativas em mudar a dieta, né? Porque eu, por exemplo, que sempre falei contra o McDonald's, não é de hoje. Gente, eu criei o meu filho hoje, tem mais velho, tem 31 anos, e eu não dei McDonald's para ele, porque eu acho que o McDonald's não é só a comida que é ruim, ele tem umas políticas trabalhistas nefastas, entendeu? Então, assim, eu não dou, e não dei para o mais velho, não dou para o mais novo, sempre fiz hambúrguer em casa, porque hambúrguer não é uma comida ruim, é pão, carne, salada, não é ruim. Agora, do McDonald's eu não dou. E aí o pessoal no Twitter ficava assim, pois eu adoro, o que você tem contra o McDonald's? Qual o problema com o McDonald's? As pessoas são um pouco reativas a mudar essa percepção. Eu como isso desde que eu era criança e não quero mudar, né? Não, gente, super. Não, radicais a gente tem em todos os lados, né? Eu acho que as pessoas fazem o que elas quiserem também, assim, se quiser dar, dá. Só tenha noção do que você está comendo. Sabe? É importante, enfim, mas não tem condição, né? Não tem jeito e tal. Só tem o McDonald's ali num aeroporto. Pode ser mais seguro do que comer num lugar. Mas assim, eu acho que, sobretudo, o McDonald's ele é um inimigo da cultura alimentar de qualquer nação. Eu acho. Ele é um inimigo, assim. Ele é um aliado dessa alimentação hegemônica que foi sendo criada, né, pela industrialização dos alimentos. E dá para negar que é gostoso? Não dá, entendeu? Quer dizer, eu não gosto, mas assim, tem muita gordura, assim, ruim não é, entendeu? E para uma criança que ainda não está com o paladar desenvolvido, ainda não tem uma complexidade, pode ser nocivo. Olha só, eu queria... Nessa biblioteca de gostos que a gente vai formando, né? Exatamente. Eu queria entrar no assunto aqui do Natal com você, e eu queria começar. Eu não sabia disso, foi uma pessoa que. Você sabe que o meu site, Socialista Morena, tem esse nome em homenagem ao Darcy Ribeiro.
E eu não sabia que o Darcy também cismava com o Natal. Ele cismava com o Natal. E aí eu peguei um trecho de um texto que ele escreveu na Folhinha, muito tempo atrás, que eu vou ler aqui para as pessoas. Olha só. As tradições brasileiras de fazer festas para o Deus Menino e para Iemanjá estão soterradas sobre 1 quilômetro de cinzas. É uma bobagem passar a comemorar as datas de Natal e Ano Novo com festas de tradição europeia. Trouxeram para cá um Papai Noel que anda puxado por uns veados, renas, uns bichos enormes que parecem vacas e que entra pela chaminé. Aqui não tem esses veados, aqui não tem chaminé e não tem esse Papai Noel andando na neve. Então arranjam até neve de algodão para imitar as tradições nórdicas. Para um povo que tem, como nós temos, tradições de fim de ano, é uma estupidez substituir nossas datas importantes por isso. Outra bestagem que me revoltou a vida inteira são as frutas secas que a gente come no Natal. No Brasil, nós temos as frutas mais ricas. As mesas poderiam estar cheias de mangas, jabuticabas e cajus, toda espécie de fruta cheirosa e gostosa. Tem a segunda parte. Nesse momento, é ela que a pobre Europa e o pobre mundo nórdico estão comendo frutas secas, porque são os infelizes, porque lá não dá nada. Eles têm de guardar frutas secas para comer nessa época. E a gente importa figo e nozes quando as pessoas podiam fazer uma mesa bonita de frutas e encher de alegria a família e os convidados. Isso é uma estupidez brasileira das que mais me doem. Nós temos de criar uma tradição a partir de nossa realidade, que é cultuar essas duas datas, a do Deus Menino e da deusa do amor, né, que é Iemanjá. Quando eu era menino, uma das coisas mais bonitas é que se armava um grande presépio, cobria metade da sala com pedras socadas envoltas em panos, fazendo um efeito de gruta. A gruta era feita 15 dias antes do Natal e durava até 15 dias depois. Era bonito de ver, porque tinha 3 reis magos que iam mudando de posição ao passar dos dias, até chegar à gruta no momento em que Deus nascesse. Agora, bonito era o presente, era debaixo do presépio que as crianças punham seus sapatos para receber presentes. Todo mundo pensava que esse presente era um presente do Natal, um presente do presépio. Esse negócio de homenagear o Papai Noel, que dá bicicleta para quem é rico e pirulito para quem é pobre, é falta de tradição. Maravilhoso, né? Muito bom. Genial. E a gente agora está importando também o Halloween, né? É surreal, eu fico inacreditável. E tudo, a árvore, o pinheiro, enfim, o Papai Noel em si. E para o Papai Noel não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, né? E parece até que a data não é a data correta. Ele podia, pelo menos, né, Bel, tá com uma roupa mais fresquinha. Ele podia estar com a camiseta de verão, ele podia estar de bermuda. Por que o Papai Noel usa essa roupa se o Natal no Brasil cai no verão? Eu não consigo entender. Não, é inexplicável. E assim, eu sempre uso frutas brasileiras, assim, então faço. Às vezes até minha mãe faleceu recentemente, mas ela gostava do tal do peru, e aí eu fazia com, sei lá, um molho de caju. Esse ano eu vou fazer com molho de jabuticaba e saladas, muitas saladas com frutas brasileiras, porque é isso que faz sentido, né? Na nossa. Eu acho que pode ter umas coisas assim, sei lá, você pega a gente faz muito ovos nevados também, mas aí tem a ver com uma cultura que é nossa, porque a gente também é português, mas não deixa de ser colonizada, mas faz mais sentido do que toda essa. As castanhas, e tem castanha brasileira, várias, né? Também, a gente também pode. Tender. O Tender, ele é uma aberração da indústria. Ai, gente, eu fiquei aqui brincando esses dias, eu falei que o pessoal falou, quem você vai trazer sexta? Eu falei, vou trazer a Bel Coelho e a gente vai falar mal do peru. Afinal, Jesus multiplicou os perus? Não foi, né, gente? Não foi. E aí a gente pode fazer peixe, pode fazer... Inclusive, peru não é necessariamente na Espanha, e eu acho que até em Portugal, se tiver algum português assistindo... Eu peguei uma foto, porque como eu morei na Espanha, eu me lembro das tradições de lá. A tradição da Espanha de Natal chama-se besugo, que é esse peixe assado que as pessoas têm nas casas. E é engraçado, Bel, porque como nessa época chegam muitas frutas tropicais lá, nas mesas das ceias na Espanha... Manga,
Muita manga, as pessoas adoram. Então, tem muitas frutas tropicais, eles não têm nada. E outra, na Espanha, quem entrega os presentes são os reis magos. Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, é isso. E a gente perdeu a oportunidade de criar as nossas próprias. É meio inglesa, americana. Nem sei o que se come na França, mas eu não sei de onde veio o Peru. E acho que a gente pode tudo. Pode cordeiro, pode porco, pode o que quiser, na verdade. Assim, é óbvio, é uma refeição festiva, mas a gente faz o que a gente quiser, mesmo as cores, se quiser mudar as cores, se quiser. Eu ganhei esse ano uma árvore ecológica feita de papelão, de uma marca chama Eu Amo Papelão, que faz brinquedos com papelão, muito legal, mas ainda é em formato de pinheiro, mas pelo menos a gente não joga um pinheiro fora. Exato. Entende? Assim, é muito louco isso. Eu acho. Você sabe que eu fazia umas árvores aqui de Natal de galhos, com toda decoradinha e tal, e meu filho mais novo começou a invejar a árvore de Natal da minha mãe, que é de papel, né? Ela é de Natal, um pinheirinho de papel, sabe aquele pinheirinho de papel? Bem decorado, linda realmente a árvore dela, mas ele começou a invejar a árvore da minha mãe e eu tive que abandonar a minha árvore de galhos e comprar uma árvore nas lojas americanas. Não teve jeito. Não teve jeito. Pois é muito doido isso que vai criando, né? E aí eles vão e vêm as decorações e ficam encantados, porque é encantador, um monte de luzinhas, e enfim. Eu acho que a gente tem que tentar, nas nossas casas, criar tradições próprias. Então, se é um molho de caju, se é ter um prato lindo de frutas, e criando novas maneiras mesmo, né, de celebrar. Porque... Sim, aqui em casa e até entender que dá um Papai Noel, ele tem nada a ver com Jesus. É muito doido. Não, nada. Aqui em casa a gente sempre comeu peixe assado no Natal, e esse ano eu decidi que a gente vai fazer uma experiência aqui, que vai ser um peixe assado, porém um cardápio japonês, sabe? Nipo brasileiro. Sei, boa. Eu vou ter um tartar de atum aqui também com um ponzu de cajuína. Olha aí, é muito legal, né? Porque aí eu acho que a ideia daqui de casa, pelo menos, é que a gente vai experimentar fazer sushi junto com os meninos, né? Nós todos vamos estar no Natal confeccionando esses sushis que a gente nunca fez aqui em casa, então vai ser a inauguração de uma nova tradição. Maravilhoso, é isso mesmo, tem que ser. Ô, Bel, o que você sugeriria para as pessoas que estão nos assistindo aqui para dar uma brasilidade na ceia delas? Eu acho que principalmente usar frutas brasileiras, nos molhos, as castanhas, usar as brasileiras, do Pará, castanha de caju, baru. Existem as frutas desidratadas, se quiser muito fruta desidratada, tem as brasileiras também. Caju, eu já encontrei, mamão desidratado. E muitas saladas, gente. Calor do cão, né? Pratos mais frios. E peru, assim, dificilmente você não come um peru seco, né? Uhum. Não tem tanta graça, assim. Eu acho que é isso. As pessoas podem... eu acho que tem que ser festivo, tem que ser bonito, tem que ser rico, né? Dentro da possibilidade de cada um. Mas não precisa seguir. Outro dia eu vi alguém falando isso aqui, era uma mulher, assim, rica, obviamente, fazendo um bolo de queijo brie cheio de castanhas e mel, e terminava com umas cerejas. Aí a pessoa, vou ter que vender meu carro para fazer esse queijo no Natal. Meu Deus. E cafona, né? Muito cafona. Caramba, gente, que loucura. Era tipo um bolo, eram dois andares de queijo brie, assim. Uhum. Então, assim, eu realmente abusaria de frutas e verduras e saladas, né? O salpicão, o salpicão eu acho que está valendo. O salpicão, eu acho, apesar da passa ser meio polêmica. Ainda tem essa, né?
O pessoal estava até dizendo assim nas redes, graças a Deus que agora o Lula ganhou, então a gente pode voltar às polêmicas antigas, como passas ou não passas. Exato. A gente pode voltar a ser minimamente feliz, brigar por coisas que não valem a pena, que são bobas, né? Vamos brigar por coisas que são bobas? Você gosta de passas pessoalmente? Eu gosto. Eu também adoro. Adoro passas, adoro coentro. Eu gosto dos polêmicos, assim. Se cortar essa frase. Você sabe que lá na Bahia, né? Minha mãe faz um peru muito gostoso. As Mas farofas, rapidinho, as farofas são nossas. farofa. As farofas, usem e abusem das farofas. E tem farofa dentro, ela recheia, bota aquela farofa que fica molhadinha depois que assa o peru e tal. Mas o mais legal e brasileiro que tem no Natal na Bahia é que esse peru, o resto, no dia seguinte vai virar um cozido português de peru com as sobras do Natal. Que delícia! É bem legal. Maravilhoso, nossa. Então, isso é identidade cultural alimentar, né? Isso, né? Que vai se criando numa família, mas tem que passar para frente, maravilhoso. Não, na Bahia toda, todo mundo faz isso. Sobrou o peru, vira cozido. No dia seguinte, né? No dia 25, o prato na casa dos baianos é cozido de peru que sobrou do Natal. Aí tem o pirão, tem as verduras, tem tudo igual o cozido português, só que é com as sobras do peru. Fica ótimo, né? Porque o peru é uma carne mais firme e quando ela cozinha de novo, ela fica bem saborosa. Bel, na sua casa, fala um pouquinho da sua ceia para o pessoal se inspirar. Então, eu vou ter uma salada vermelha, que eu chamo de salada vermelha, que vai com beterraba, tomatinho, eu coloco castanha de baru, ou de sapucaia, que eu gosto muito também, manjericão e queijo feta, ou pode ser um queijo Minas padrão, pode ser um outro queijo, mas eu cozinho essa beterraba no forno até ela ficar macia e esfrio. E aí corto o tomatinho e tal, e aí a gente tempera com azeite, vinagre, e faço também um suco de melancia com gengibre e também tempero, uma salada vermelha que a gente chama. Vai ter uma salada verde com manga, castanha de caju e cebola roxa, que eu gosto bastante também. Vai ter um peru, mas assim, eu fui meio voto vencido nesse sentido, com um molho de jabuticaba e uma farofa de farinha de milho, aquela farinha flocada de milho. Provavelmente... vou fazer o tartar de atum com um molhinho de caju. Vai ter ovos nevados. Ainda não sei o que eu vou fazer mais além disso de sobremesa. Ovos nevados eu infusiono o creme no café, o grão de café, fica bem gostoso. E acho que é isso. Que ótimo! Você acha que, de certa maneira, essa regionalidade hoje em dia está mais em alta, né, Bel? Tá mais em alta. Acho que a gente está bem valorizando, né, as culturas regionais, e eu acho que isso é muito positivo. Acho que tem que continuar, tem que se intensificar. Muita gente sempre disse, né, que os ingredientes brasileiros não eram tão bons quanto os de fora, né? A gente tentar comer o melhor aspargo aqui não vai rolar, porque ele não é daqui. Então, mas come uma jabuticaba, come uma pitanga, entre outras milhares de frutas e ingredientes muito interessantes e maravilhosos, né? Sim. Bel, antes da gente chegar aqui na parte das dicas, que a gente já está no final da nossa entrevista, eu queria saber de você. Você está feliz com a vitória do Lula? Vai vir para a posse? Como é que está isso? Eu estou muito feliz, obviamente, né? Fiz campanha, estou lutando por isso há muito tempo. Eu ainda não sei se vou, está muito caro, né, a passagem. Então, ainda estou tentando achar uma maneira da gente... Até convidaram a gente para vários chefes que apoiaram, né, e ajudaram na campanha a cozinhar no Itamaraty. Vocês vão cozinhar? Então, a gente ainda está organizando isso. Que legal! Se rolar,
Eu aviso, mas ainda não é oficial, assim, vamos tentar viabilizar. É muita coisa, né, gente? O que deve estar acontecendo lá. Nem eu tenho falado muito com a Bela sobre isso, que está lá na transição, né? Cooperando muito. E, enfim, estou muito feliz na expectativa, né? Eu acho que não vai ser fácil, vai ser um desafio muito grande, né, Sinara, pegar essa terra arrasada, né? Sem dúvida. Tipo assim, não tem vários apagões, não tem registro de nada. Como é que você trabalha em cima do. É quase começar de novo a República, talvez, não sei. Muito, muito difícil, mas obviamente estou muito feliz, muito contente da gente voltar para um governo minimamente democrático, né? Porque a gente tá Você tem expectativa nessa área aí de agricultura familiar, orgânica, Eu dos acho que povos o indígenas? Lula tem muita consciência nesse setor e eu acho que ele vai dar mais atenção, mais incentivo para esse setor da sociedade, fundamental, inclusive do ponto de vista ambiental, que a gente incentive e valorize essas pessoas. E para mim é muito bom, porque eu uso o alimento dessas pessoas, são os alimentos de maior qualidade. Então, acredito que vai ser muito positivo mesmo. E em várias pautas, né? Eu acho que, enfim, vão ter desafios, vai obviamente, erros, porque é isso, né? Governar é muito difícil, né, Sinara? Eu imagino que, nossa, eu não queria estar na pele dele nunca, assim, agora, porque que desafio, né? E com quase 80 anos, eu acho muito louvável ele se dispor a fazer isso, assim. Sem dúvida, né? Eu fico aqui, tenho falado muito sobre a questão dos orgânicos serem olhados por esse novo governo como commodity, sabe? Eu acho que chegou a hora do Brasil dar esse passo, né? Porque antigamente as pessoas de esquerda diziam: se for tudo orgânico, não vai dar para todo mundo comer. Dá sim para todo mundo comer, é questão de Então, escala. aí que tá, assim, eu acredito muito que a tecnologia, inclusive que o agronegócio utiliza, pode ser muito interessante para pequenos produtores que querem produzir de forma mais sustentável. E o contrário também, com tanta tecnologia, será que a gente precisa de tanto veneno e fertilizantes? Exato. Né? Com tecnologia, com drone, né? Tipo, conseguindo mapear se está vindo uma praga, com essa questão climática também. Será que a gente não consegue, com mais conhecimento, usar menos insumos, né? Químicos e tão nocivos, né? São muito nocivos, assim. Então, eu acredito que a gente tinha que criar uma política de metas, assim, sabe? Como é para o clima, também para a produção de alimentos. E, tipo, olha, agronegócio... Porque, assim, implodir o agronegócio, ninguém vai. Impossível. Realmente, eles têm 23% a 27% são responsáveis pela economia do Brasil. Mas também a que custo, né? Assim, tipo, muito incentivo, né? Muito subsídio. Mas tudo bem. Não tem como negar que é um país rural e que realmente tem seu PIB aí baseado nesse setor. Mas a gente precisa, de alguma forma, criar metas e regulamentos e você não precisa fazer da noite para o dia. Agora zero de veneno. Essa não é a proposta de ninguém, mas vamos, então, uma política de diminuição. E o que a tecnologia pode... Eu não entendo tecnicamente, mas, assim, já é possível. Tem estufa. Tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, inclusive, para fazer isso tudo acontecer. Eu não entendo, assim, é inexplicável. Também acho. E é inexplicável, assim, porque, na verdade, assim, quem está no campo, a gente que come todo esse alimento, a gente se intoxica de forma crônica, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no nosso corpo, mas quem está ali do lado está morrendo de câncer com 30 anos, 40 anos, e, fica imprestável, depois não consegue mais trabalhar, a gente não vai pensar nas pessoas no campo. Vocês não sabem, né? Todo ruralista fala, vocês não sabem o que é produzir alimento. Eles também não sabem, eles não ficam no campo, eles só mandam, entendeu? Exato. E é assim, eu acho que eu gosto da ideia do Lula de que é possível conviver os dois modelos. O país é grande o suficiente para conviver os dois modelos, né? Mas eu quero ver conhecimento, sabe? Por que não se unir nesse sentido? Como é que a gente consegue, de repente, cruzar conhecimento? Sim, sim.
Mas a gente tem que avançar também um pouco, né? Eu acho que tem que ousar um pouco também. Eu acho que tem que botar mais agrofloresta. Acho que tem, se os indígenas estão interessados em plantio de alimentos, tem que também não só permitir, como ajudá-los, auxiliá-los a Então, mas aí manter as duas precisa de coisas. formação, precisa de formação. Exato. Não só crédito, né? Crédito, principalmente para equipamentos e tecnologia, mas como é que você começa do nada a ser produtor de batata doce, por exemplo, em grande escala? Exato. Ou numa escala nem média, assim, não precisa ser grandíssima, mas né, como é que quem está a fim de produzir, eu e você, se a gente quisesse começar a produzir, sei lá, pitanga amanhã, a gente ia ter que estudar muito. Né? Como é que o governo pode auxiliar muito nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Bom, gente, a gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista com a Bel Coelho. E, como todos que vêm aqui, vocês sabem que trazem dicas culturais para vocês. A primeira dica da Bel é justamente a livraria Megafauna, que fica lá no Copan. Ainda não conheci, porque desde que a Fernanda inaugurou, eu ainda não fui a São Paulo. Não vou a São Paulo desde 2020. Mas olha que legal, tem duas fotos. Essa aí é por fora e essa aí é por dentro. Olha que bacana a livraria. Fala para o pessoal por que você indica a livraria, Bel. É uma livraria que, para mim, ela é praticamente um manifesto. Assim. Ela é uma. Assim, a maior parte é de mulheres que abriram essa livraria, né? A Fernanda como sendo a sócia majoritária, mas tem outras mulheres, inclusive a própria arquiteta, a Ana Ferrari, que fez a arquitetura. E é um manifesto porque assim, são muitos títulos de mulheres, de pessoas pretas também, então que dá destaque para esses livros. Então é uma curadoria muito especial, muito fina, enfim, títulos também políticos. Enfim, eu estou lá todo dia, né? Eu sou meio suspeita. E o lugar é lindo, né? O lugar é lindo, a livraria é bonita. Tem um café delicioso. Tem um café delicioso da Bel Coelho, então vocês já fazem o duplo passeio. Vocês vão lá conhecer a livraria e já comem no restaurante da Bel Cuia. Tem o espaço cultural em cima também, que é o Pivô, que é uma galeria, é um espaço cultural, assim, que vira e mexe também tem algumas exposições fixas, não é sempre, mas tem também, que eu acho que vale. Aí o centro, dali tem várias outros programas, né? Pinacoteca, Museu da Língua, Biblioteca Mário de Andrade, tem tanto programa para fazer no centro, e o centro também tem essas questões, né? A gente está ali encarando de frente, encarando sempre de frente, mas encarando muito próxima essa desigualdade social, que também é um negócio importante. As pessoas sem teto, né, cara? Muito duro, muito duro. Mas, assim, é um centro, uma região muito rica do ponto de vista cultural, social. Eu recomendo. E a outra dica da Bel é um romance, o livro Suíte Tóquio, da Giovanna Madalosso. Aliás, estou curiosíssima por esse livro. Foi ótimo você ter me relembrado. Quero ver se ano que vem eu trago a Giovanna aqui para entrevistar. Explica para a gente aí por que você indica esse livro. Ele é um romance, quer dizer, sobre duas narradoras, né? Uma é uma mulher de elite, branca, que tem uma filha e que tem um caso extraconjugal e tal, com todas as questões de uma mulher de elite, elite branca no Brasil, assim, né? Que são os problemas que a gente fala white people's problem. E o outro olhar é da babá dessa criança, da filha dessa mulher de elite. Então, tá tudo lá sobre o que a gente falou. Que não quer dizer que a gente não possa também diminuir os problemas dessa mulher, assim, sabe? Que é de onde eu venho, por acaso, que é de onde a Giovanna vem. Não quer dizer que também não haja sofrimentos e questões, mas deixa tudo muito escancarado, assim, é duro até para ler nesse sentido, assim. E eu recomendo muito, e muito bem, ela escreve muito bem. A Giovanna, eu acho, nossa, um expoente, assim. É muito importante para as pessoas brancas e privilegiadas
assumirem o seu próprio privilégio, né? Um ponto de partida. Então, e isso está no livro o tempo todo, de forma muito crua até, assim, e sem... Não tem um julgamento falando, não existe um julgamento, são elas mesmas narrando, cada capítulo é dedicado a uma narrando na primeira pessoa, né? A babá e essa mulher de elite. E com todas as questões e camadas psicológicas e emocionais de cada uma, é um soco no estômago também, ao mesmo tempo. Massa. E essa babá, eu não quero dar spoiler, mas essa babá, ela começa o livro assim, então eu posso falar, ela sequestra a filha da patroa. Então tem um mistério também envolvido, né? Uma loucura, gente, é maravilhoso. E a Giovanna também, as colunas que ela escreve, é sempre muito sensível, muito... Eu me identifico muito, assim, sabe? Eu acho um olhar muito certeiro. Massa. Ô, Bel, foi um prazer conversar com você. Adorei. O pessoal deve estar aqui curtindo. A gente não pegou os comentários. Sinara, porque eu sei que é boa, ainda quero comer essa comida. Mas você vai vir, velho. Uma hora, né? Você vier aqui em Brasília, você vai comer minha comida. Eu te ligo. Aí você escolhe. É uma pena que as pessoas não puderam comentar aqui, gente, porque a Bel não pôde gravar à noite, não pôde fazer ao vivo à noite, então o programa hoje é gravado, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo curtiram muito a entrevista, assim como eu. Obrigada a todos. Obrigada, Bel. Ó, beijão, querida. Tchau. Beijo.